Olá, hoje a gente vai conversar sobre um livro que é a base de tudo, mas que também pode ser um verdadeiro desafio, o livro de Gênesis. Ele é o livro das origens, e muita gente acha um pouco intimidador de encarar. É cheio daquelas histórias que a gente conhece desde criança, sabe? Mas também tá lotada de mistérios. Então, bora mergulhar nesse universo. E aí já vem a primeira grande questão, né? Como é que a gente consegue entender de verdade um texto escrito milênios atrás? Numa cultura que é tão, mas tão distante da nossa? Pois é, exatamente esse o problema que a obra de Tremper Longman III, Como Ler Gênesis, se propõe a resolver. O próprio Longman já começa com essa ideia poderosa. Gênesis não é só o primeiro livro da Bíblia. Ele é a pedra fundamental. É o alicerce onde toda a narrativa bíblica vai ser construída. Ou seja, para entender o resto é crucial entender Gênesis. E o nome Gênesis, que vem do grego para origens, já entrega o jogo. E olha, o livro faz jus a esse nome, viu? Ele não foge das maiores e mais importantes perguntas da existência humana. São aquelas perguntas que todo mundo se faz uma hora ou outra, né? Quem somos? Será que a gente está aqui por algum motivo? Qual o nosso lugar no mundo? Existe um Deus? E como ele é? Longman mostra que Gênesis mergulha de cabeça nessas inquietações que são universais. Mas é aí que a coisa complica um pouco. Por mais importante que Gênesis seja, existe um abismo enorme de tempo, de cultura e de teologia que nos separa daquele mundo. E se a gente só pegar o livro e sair lendo, a chance de terminar com mais dúvidas do que respostas é bem grande. É quase um cabo de guerra. De um lado, tem as histórias que são super familiares, que a gente ouve desde pequeno. Do outro, quando a gente começa a cavar, encontra uma cultura antiga, com costumes estranhos para nós, um contexto histórico muito distante. O Longman até menciona um fosso testamentário, que é essa distância que nos separa da aliança original que Deus fez com Israel. E claro, não dá para ignorar as controvérsias. O legal do livro do Longman é que ele não foge da briga. Ele encara essas questões de frente. Aquelas discussões clássicas, sabe? Os dias da criação duraram 24 horas? O dilúvio cobriu o planeta todo? Quem eram os nefilins? Afinal, quem vendeu José? Tudo isso mostra que uma leitura superficial, rapidinha, simplesmente não dá conta do recado. Então, como é que a gente navega nisso tudo? A proposta de Tremper Longman não é dar um livro com todas as respostas prontas. Pelo contrário, ele oferece algo bem mais valioso, uma estratégia, um guia para a interpretação. O nome técnico para isso é hermenêutica. Parece complicado, né? Mas a ideia é simples. É ter um método, uma abordagem organizada, para a gente conseguir descobrir o significado que o texto queria passar lá na sua origem. E aqui está o pulo do gato. A interpretação não é sobre pegar as nossas ideias de hoje e forçar o texto a dizer o que a gente quer. O objetivo, segundo Longman, é um trabalho quase de detetive. É desvendar a mensagem que o autor queria comunicar para o seu público original, lá naquela época. E para fazer esse trabalho, Longman nos dá um kit de ferramentas com 4 lentes essenciais. Cada uma nos dá uma perspectiva diferente e todas são necessárias para a gente enxergar o texto com clareza. Essa abordagem se baseia em 4 pilares. Dá para pensar neles como 4 camadas de entendimento, que quando a gente junta todas, elas revelam a verdadeira profundidade do livro. Primeiro pilar, a análise literária. Isso quer dizer ler Gênesis como literatura. É entender o gênero do texto, as técnicas narrativas, a estrutura. É apreciar a arte do antigo contador de histórias para sacar como a mensagem é transmitida. Segundo, o contexto histórico. Isso é super importante. Precisamos situar Gênesis no mundo do Antigo Oriente Próximo. Por exemplo, quando a gente estuda os mitos de criação dos povos vizinhos de Israel, percebe que Gênesis 1 não estava tentando responder a uma pergunta científica moderna. Estava, na verdade, fazendo uma afirmação teológica radical. O mundo não nasceu do caos e da briga entre deuses, mas da palavra ordeira de um único Deus soberano. Isso muda tudo. Terceiro pilar é a mensagem teológica. Aqui, o foco é em como Gênesis retrata Deus, a relação dele com a humanidade e como o livro se encaixa na grande história da Bíblia. Qual é a grande ideia sobre Deus que Gênesis está comunicando? E, por fim, aplicação. Depois de todo esse trabalho, como a gente constrói uma ponte entre o mundo antigo e o nosso, hoje? O que em Gênesis ainda serve como um norte teológico para a nossa vida? Esse é o passo final e talvez o mais crucial. No final, Longman nos lembra que essa abordagem estratégica é muito mais do que só uma tarefa acadêmica, um exercício intelectual.
Ele deixa bem claro que, apesar de o estudo e a reflexão serem essenciais, o objetivo vai além do conhecimento puro. A interpretação de um texto como Gênesis envolve a pessoa por inteiro. E isso nos leva à grande conclusão de Longman. No fim das contas, ler Gênesis é uma disciplina espiritual. É uma busca por um entendimento mais profundo, que requer não só estudo, mas também oração e reflexão. E assim, fica essa reflexão no ar, de que forma uma abordagem mais estruturada e cuidadosa como a de Longman poderia transformar a nossa relação com textos tão fundamentais como Gênesis. Para muita gente, a resposta tem sido absolutamente transformadora.